A gente continua falando sobre direito aqui no estúdio e esse direito agora, a gente é relacionado ao direito da saúde, porque a ANS, ela divulgou, um reajuste para esse ano dos valores dos planos de saúde. Para a gente entender se esse reajuste, ele realmente é algo que é legal, que é justo e quais, que são aí as consequências para nós consumidores. Eu vou conversar agora aqui no estúdio com o advogado Juliano Pessoa. Seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Vamos começar falando então sobre esse assunto, esse reajuste que foi divulgado nesta semana. A gente, inclusive, até trouxe uma breve informação para você sobre esse tema. É legal? Realmente é um reajuste que acontece todo ano? Isso, Mário, bom dia mais uma vez, bom dia quem nos assiste. É legal, de fato, tá? Quem determina, inclusive, esse reajuste é a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e se trata especificamente, é bom que a gente deixe claro aqui, dos planos individuais e familiares. Então, os planos coletivos, que é a maior parcela hoje do mercado, não são contemplados com esse reajuste, porque nesses planos não é a ANS que determina, né? Então, a gente está falando aí de uma parcela de mercado de aproximadamente 16%, dos mais de 50 milhões de beneficiários hoje no país. Mas qual foi o reajuste? R$ 6,91, como você falou, menor do que o ano passado, que foi R$ 9,63, então houve uma redução comparada com o ano anterior. E vale lembrar aqui, Mara, que a ANS faz todo aquele cálculo de utilização dos insumos, dos prestadores de serviço, ou seja, todo o custo operacional da saúde, incluindo o IPCA também, e por isso que a gente tem uma distorção aí quando a gente compara com a inflação normal, que ela leva em consideração somente a variação de preço. No caso dos planos de saúde, além da variação, também a utilização, que é o que se chama comumente de sinistralidade, no caso da utilização da saúde. E é importante que o consumidor, a partir de agora, fique atento ao seu boleto, verificando se virá esse percentual, que é o teto e não é o mínimo, é o teto máximo que pode ser implementado. Então, é o reajuste máximo que pode acontecer, Ele é limitado a 6,91%. Era exatamente o que eu iria perguntar, se existe algum estudo para fazer nessa base desse reajuste. Existe, ela leva em consideração o IPCA, que é comumente utilizado para a inflação normal, mas entre esses cômputos, nesse cômputo aí, esses dados do mercado de saúde suplementar, como eu falei. Então, seja os insumos, os equipamentos, a utilização em si, muito visada nesse aspecto, e por isso que a gente tem uma diferença quando a gente trata da inflação comum, que inclusive foi menor, a metade, eu diria, desse percentual. Mas sempre há essa distorção, isso é normal. O que o consumidor precisa analisar, infelizmente, é aceitar o reajuste, que é determinado pela agência, e verificar o seu boleto se vai ser computado, porque tem só uma ressalva, Mara, é importante a gente destacar, para aqueles beneficiários que contratou o plano, por exemplo, em maio ou junho. Sim. Porque quando é que virá esse reajuste? Mês a mês, no mês de aniversário. O mês de aniversário nada mais é do que o mês de contratação daquele plano. Então, quem contratou em maio e junho virá em julho e agosto, provavelmente. Como é que funciona essa conta, para que as pessoas entendam? Vamos supor um plano de R$100. Então, virá R$ 6,91 de aumento. Então, passará a ser R$ 106,91 essa mensalidade. Caso tenha algum mês retroativo, R$ 106,91 mais R$ 6,91 referente ao mês retroativo. Então, é assim que tem que vir a conta, e o consumidor precisa analisar o seu boleto, se está tudo ok. Estando tudo ok, é só pagar de fato. Para quem fez o plano recentemente, Para quem já tem o plano, eu li também algo sobre um retroativo, já que esse reajuste ele foi divulgado agora nesse mês de junho, pela ANS. É porque ele abarca um período de maio, agora de 2024, a abril de 2025. Então, ou seja, todos os contratos que estejam inseridos neste período serão impactados naturalmente por esse reajuste. O que muda somente é o momento em que esse reajuste é aplicado, E aí varia de acordo com cada período de contratação, mas ninguém foge desse reajuste, infelizmente. E um outro detalhe é que as pessoas que estão inseridas, Mara, naquela grande parcela, quase 80%, mais de 80% hoje, dos planos coletivos, é importante que eles também sigam acompanhando e monitorando, porque todo ano tem uma discussão enorme, inclusive chegando até no judiciário por conta disso. Porque quando a gente olha o reajuste do plano individual familiar, como nós falamos hoje, menor do que o ano passado. E a gente já vem ouvindo notícia aí de planos coletivos sendo reajustados acima de 20%. Então, ou seja, é uma discrepância enorme. E o que é que se justifica isso? Esse é o grande questionamento. Não há como a gente acreditar que somente os planos coletivos existe uma sinistralidade grande.
Os individuais e familiares também são utilizados normalmente e são levados em consideração todos esses dados pela agência. E sempre é um percentual muito menor. Então é importante que o consumidor, de fato, analise o seu reajuste concreto e, se for o caso, busque ajuda. Agora também tem uma outra dúvida, né? Muito das pessoas, principalmente que estão nos assistindo. A gente vê que esse é um reajuste anual. É a mesma coisa daquele reajuste da faixa etária, da mudança de faixa etária, Foi você fazer essa pergunta, porque veja, não é a mesma coisa e, inclusive, esse reajuste pode ser cumulado. Sim. Não há qualquer vedação nesse sentido. As pessoas, às vezes, se deparam com esse tipo de reajuste, Maria, acha que está havendo alguma ilegalidade, no caso concreto dele, não é. Então, ele precisa olhar se, de fato, ele chegou naquelas faixas, né, que são 10 faixas hoje ao todo, se ele estiver fazendo aniversário de faixa também, como da história, então, sim, irá acumular, sim, não há nenhuma ilegalidade nesse sentido. Como é que eu posso ter a certeza, né, de que veio realmente esse aumento de 6,91%? Tenho que fazer o cálculo. Se eu perceber que veio ali um pouquinho a mais, eu já preciso ficar atento para onde é que eu devo ir, né? A quem que eu devo recorrer para pedir que realmente haja o reajuste de 6,91%? Olha, veja, ele precisa estar atento ao seu boleto. Então, assim, é dever das operadoras agir com transparência, né? Trata-se aí de uma relação de consumo e o Código de Defesa do Consumidor exige esse tipo de transparência de informação. Então, precisa vir no boleto do beneficiário todos os dados referentes ao reajuste. Então, virá lá qual é o percentual, qual é o valor e o valor que passou a ser a sua mensalidade. Se não estiver claro, Mara, é importante que ele faça contato com a respectiva operadora. Entre em contato, pergunte o que é que está acontecendo, que ele não entendeu. A operadora tem também dever de explicar esse consumidor de forma clara. Se ele ainda não entendeu, busca ajuda na própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. O consumidor pode fazer esse contato direto e a agência irá intervir nesse caso e ajudar a esclarecer qualquer dúvida que o consumidor tenha. Você bem colocou, esse reajuste é para os planos individuais e também para os planos familiares. Eu queria que a gente pudesse também agora aproveitar essa oportunidade aqui e falar sobre os planos coletivos, aqueles planos empresariais. Há também esse reajuste anual. Esse reajuste ele vai para o bolso, por exemplo, do trabalhador? Infelizmente vai, Maria, e esse é o maior karma, eu diria, desse mercado de saúde suplementar hoje, são os planos coletivos, né? As operadoras, infelizmente, elas não têm interesse algum em comercializar mais os planos individuais e familiares e termina havendo um estímulo, né, de contratação somente de planos coletivos ou empresariais. Então, neste caso, qual é a distinção? Não é a ANS que determina. Então, existe uma flexibilidade na lei e a lei permite que as pessoas jurídicas, né, sentem e acordem ali qual será o reajuste. Infelizmente, a gente tem grupos muito pequenos hoje de pessoas. Às vezes são famílias, um casal e 2 filhos, por exemplo, que constituem o CNPJ para contratar um plano para ter uma mensalidade mais barata. Qual é o grande detalhe? É que no médio prazo, esse plano irá elevar muito mais o valor da sua mensalidade do que se fosse um plano individual e familiar. Esse é que é o grande detalhe. Então, há uma vantagem de início, mas no médio prazo, infelizmente, o consumidor termina pagando uma conta mais elevada e não há como. Veja, um grupo pequeno, Mara, não tem como o consumidor sentar em pé de igualdade para debater com a operadora o percentual daquele ano. Então, esse é o grande detalhe. É importante que o consumidor pesquise muito e busque informação e ajuda antes dessa contratação. Esse é o ideal. E é importante também ficar bastante atento a essas movimentações, né, para também não ser pego totalmente desprevenido desses reajustes. Exato. As operadoras, mesmo nos coletivos, ela encaminha a informação de qual é o percentual de reajuste que foi acordado entre aquelas pessoas jurídicas e o consumidor precisa analisar. Se no caso dele houver uma discrepância, uma exacerbação do valor em relação ao que era, ele pode sim buscar ajuda e nós temos inúmeras discussões hoje, mesmo no judiciário, Marta, tratando sobre uma abusividade, né, na elevação desses planos ano a ano. Então, nada impede que o consumidor busque um profissional de sua confiança para poder analisar o seu caso concreto, verificando o histórico dos últimos 5 anos de reajuste para ver se de fato há alguma abusividade no caso dele. Muito bem, então esse é o advogado Juliano Pessoa que nos traz informações sobre esse reajuste anual dos planos de saúde, tanto individual como também o familiar, feito pela ANS. Muito obrigada pelas suas informações aqui no Gazeta News, edição da manhã.